E a gente atualiza agora a situação entre Rússia e Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, garantiu que Washington e aliados estão prontos para impor sanções à Rússia no caso de uma ofensiva. A reportagem é de Carolina Abelim. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um pronunciamento na Casa Branca para falar da crise entre Rússia e Ucrânia. Biden disse que o governo russo propôs continuar pelas vias diplomáticas, mas que as forças americanas ainda não verificaram qualquer retirada de tropas russas. O presidente acredita que um ataque ainda é uma possibilidade e alertou sobre a imposição de sanções econômicas caso a invasão se concretize. Biden deu um recado ao povo russo, dizendo que os Estados Unidos e a OTAN não são uma ameaça e que os russos não são inimigos. To the citizens of Russia, you are not our enemy. Mais cedo, Moscou havia confirmado o início da retirada das forças mobilizadas na fronteira com a Ucrânia. Ontem, o presidente russo Vladimir Putin recebeu o chanceler alemão Olaf Scholz. Putin garantiu que não quer guerra e que a Rússia apresentou propostas para um processo de negociação, mas criticou a rejeição às exigências russas, como o fim do expansionismo da OTAN e o compromisso por parte da aliança militar de não implementar armas ofensivas perto das fronteiras russas. O chanceler alemão Olaf Scholz afirmou que a segurança na Europa só pode ser alcançada com o apoio da Rússia e se mostrou confiante no fim da crise. Em entrevista ao jornal Jovem Pan, o diplomata Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, disse que nunca deu muito crédito a uma invasão por parte da Rússia e analisa que as negociações diplomáticas começam a se intensificar. Eu acho que essa negociação vai continuar, as negociações diplomáticas estão se intensificando, começam a dar resultado, porque a ninguém interessa essa guerra. Como eu disse, era uma guerra de narrativas, né? Porque cada lado tinha uma posição. A Rússia tinha a posição muito clara de impedir que a Ucrânia entre na OTAN, e eu acho que isso vai prevalecer. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro se encontra com o presidente russo Vladimir Putin. O encontro está previsto para as 7 da manhã. A viagem de Bolsonaro à Rússia é para tratar de assuntos comerciais, como a compra dos fertilizantes russos, o mercado de carne suína, entre outros. Para o diplomata Rubens Barbosa, dificilmente o assunto da crise será tratado entre Putin e Bolsonaro. Mas se o for, nós deveríamos repetir o que a posição tradicional do Brasil, que foi feita pública na reunião das Nações Unidas, né, do Conselho de Segurança. O Brasil se pronunciou muito claramente lá a favor de uma solução negociada, a favor da paz. A análise do embaixador Rubens Barbosa, lembrando que o encontro entre Jair Bolsonaro e Vladimir Putin, daqui a pouco, ficamos na expectativa, na sequência, de uma declaração conjunta. Quem nos assiste está vendo já imagens do Kremlin e nós temos, nesse momento, um encontro entre o chanceler brasileiro, Carlos França, e o chanceler Sergei Lavrov. Daqui a pouco, outras informações sobre esses encontros, então a gente gira as nossas comentaristas, começando pela Cristina Grêmio. O que é possível esperar não só da negociação bilateral entre Brasil e Rússia, Cristina, mas também sobre essa aparente trégua nessa possibilidade de um ataque russo à Ucrânia? Bom dia, Tiago, Kalina, Amanda e a todos que nos assistem. Olha, eu acho que destensionou em todos os sentidos, né? Havia uma tensão muito grande e muito fomentada pela imprensa, né? A gente tem que assumir a meia-culpa aqui, mas a imprensa observa os fatos e comenta em cima do que está observando. E o que a gente observava nas últimas semanas aí era um aumento de tropas ali na fronteira, um claro recado da Rússia para a Ucrânia: estamos aqui, estamos a postos, podemos atacar a qualquer momento. Então, é óbvio que era muito tenso. No momento em que o presidente Vladimir Putin recua nesse sentido, fica mais fácil a gente imaginar que há uma solução diplomática sendo costurada, sim, em relação à tensão
ali naquela região do país, ali na fronteira da Rússia com a Ucrânia. Agora, olhando pelo lado brasileiro aqui, da visita do presidente Bolsonaro, também distensiona, porque havia aqui a polarização de sempre, obviamente, né, mas uma cobrança muito grande por que foi ou por que não ir, essa discussão toda e da parte do governo a afirmação categórica, não só do presidente Bolsonaro, como dos ministros do entorno, dos assessores mais próximos, de que não era necessário cancelar uma viagem que estava agendada há tempos e que tem um interesse comercial muito relevante para o Brasil, especialmente por conta da questão dos fertilizantes. Esses dias eu estava comentando aqui num outro jornal com um colega nosso e ele dizia, não, mas a Rússia importa muito pouco da carne brasileira, é inexpressivo o comércio entre Brasil e Rússia. Mas a questão é que nós importamos muito fertilizante da Rússia e o nosso agronegócio é muito forte. É o que vamos lembrar, manteve a economia forte, inclusive, durante a pandemia. Então, se a gente para de produzir porque está faltando fertilizante, é um problema sério para o Brasil, para a economia brasileira, para as mesas dos brasileiros e de muita gente no exterior, porque nós exportamos muito alimento. Então, eu acho que a conversa vai ser boa, a dos chanceleres aí, que já está acontecendo, a dos presidentes também, e boa especialmente porque não há mais aquela tensão de, se eles derem um aperto de mão ali em público, vai ficar parecendo que o Brasil está apoiando o lado russo na guerra, ou qualquer coisa assim. Acho que nesse sentido a gente consegue dar uma recuada, olhar que foi, de alguma forma, até sorte para nós. Amanda Klein, outros presidentes brasileiros, durante seus mandatos, Lula, Dilma, Michel Temer, também foram até Moscou e agora chegou a hora do presidente Jair Bolsonaro. O que esperar, então, deste encontro? Sim, as relações com Moscou, com a Rússia, são longas, são relações de séculos, remontam a Dom Pedro II, que até foi um presente dado pelo Putin ao ex-presidente Michel Temer, cartas trocadas pelo então czar e pelo imperador Dom Pedro II do Brasil. Primeiro, bom dia a todos, Kalina, Thiago, Cris e aos nossos telespectadores e ouvintes. Eu acho que o risco aqui é o Brasil ser tragado de alguma forma para esse conflito entre Ucrânia e Estados Unidos, que embora tenha havido palavras nos últimos 2 dias de adotar um tom diplomático, de tentar uma solução pela via diplomática e distensionar ou desescalar o conflito, esse cenário ainda continua bastante nebuloso e cinzento. Não há uma prova clara, concreta, de que o Putin tenha efetivamente retirado tropas, um número considerável de tropas da fronteira com a Ucrânia. Pelo contrário, há mais de 100 mil soldados que continuam mobilizados nessa região do mundo. Eu prestava atenção agora há pouco a fala do chanceler Carlos França, que acabou de participar de uma reunião bilateral com o seu colega Sergei Lavrov, que é o chanceler russo, e os dois estavam fazendo um comunicado público conjunto. E me chamou a atenção porque o Lavrov, como é de praxe, o protocolo, foi o primeiro a falar, e na fala dele, ele fez menção a essa ideia de que os Estados Unidos dividem o mundo entre países democráticos e não democráticos, e fez críticas severas aos Estados Unidos e essa intenção dos americanos de alargarem, o que ele chamou de alargar a OTAN. Isso ele fez ao lado do Carlos França, mesmo antes do Carlos França falar, e quando mencionava um encontro entre os dois. Então, deixa os Estados Unidos, e na vez do França falar, ele não fez menção a nada sobre os americanos, e sim sobre outros acordos que eles trataram, enfim, na área da defesa, etc. Mas deixa o Brasil, numa situação muito desconfortável, porque, de alguma forma, parece que o Brasil concorda com aquela posição dos russos. E aí acabou o pronunciamento dos dois, os repórteres, jornalistas russos que estavam presentes começaram a fazer perguntas, dirigir perguntas ao Lavrov, nada sobre o encontro com o Brasil, apenas questões sobre o conflito Rússia-Ucrânia. Esse é o foco principal nesse momento. É lógico que o Brasil tem uma pauta comercial bilateral importante com a Rússia, principalmente no que se refere aos fertilizantes. É verdade também que a Rússia não é um parceiro comercial preponderante do Brasil, está lá para mais de 20º lugar. Europa, Estados Unidos, outras regiões do globo, a Argentina, são muito mais importantes que a Rússia, e o perigo aqui é da gente estressar a nossa relação, a relação brasileira com aliados importantes, para fazer uma viagem que talvez não traga tantos benefícios assim. A ver. Ricardo Salles aqui nos estúdios do Jornal da Manhã, expectativa para esse pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro depois do encontro com Vladimir Putin. Salles. Bom dia.
primeiro lembrar o que falou o próprio Rubens Barbosa ontem, que a viagem de Bolsonaro não estressa a relação com nenhum outro país. Isso diz respeito à parte profissional da diplomacia e os países estão acostumados com isso. Portanto, quem criou, isso dito pelo próprio Rubens Barbosa, quem criou esse sentimento de que Bolsonaro poderia colocar em risco as relações do Brasil com outros países foi a imprensa brasileira. O próprio Rubens Barbosa, que não é bolsonarista, comentou aqui na Jovem Pan ontem à noite, eu estava presente na entrevista, que não há esse risco, isso não está acontecendo. Mas, por outro lado, eu acho que chama atenção, e eu comentei isso também, um outro aspecto importante. Quando nós falamos de fertilizantes, por que o Brasil tem essa dependência da Rússia, como tinha de outros países, em relação à importação de fertilizantes? Porque os xiitas não deixam o Brasil explorar as suas reservas minerais que poderiam fazer com que o Brasil deixasse de ser importador de fertilizantes, produzindo aqui dentro, no próprio território nosso, os fertilizantes com a matéria-prima que nós temos aqui, mas não conseguimos explorar. Então, este é um exemplo típico da falta de racionalidade, né, e bom senso daqueles que continuam fazendo, muitas vezes, da pauta ambiental, um cavalo de batalha contra o desenvolvimento e a sua promoção política.